Quando a gente pensa no Nordeste do Brasil, a primeira coisa que vem à mente de muita gente é a riqueza cultural, as praias paradisíacas, a culinária maravilhosa e um povo de uma alegria sem tamanho. Mas o que torna um lugar culturalmente rico é também a profundidade de suas histórias, do seu folclore e, claro, dos seus mistérios. O Nordeste é um terreno absurdamente fértil para lendas que passam de geração em geração. E se você acha que o folclore dessa região se resume a histórias leves para contar para crianças dormirem, você está profundamente enganado. O sertão, as matas e até as cidades litorâneas guardam segredos e criaturas que fariam qualquer um pensar duas vezes antes de andar sozinho à noite. Há um tempo, eu fiz um vídeo aqui no canal abordando o lado obscuro do folclore brasileiro como um todo. O feedback de vocês foi incrível e muitos pediram para me aprofundar em regiões específicas. Então, atendendo aos pedidos, hoje o nosso foco é exclusivo no Nordeste. Eu separei algumas lendas dessa região que não são tão óbvias ou massificadas pela mídia, mas que são extremamente bizarras e assustadoras. E fique comigo até o final do vídeo, porque a última lenda que eu vou contar, na minha opinião, é a mais perturbadora de todas. Perna cabeluda. Vamos começar por uma lenda urbana que pode parecer cômica ou absurda à primeira vista, mas que causou uma histeria coletiva real e generalizada na década de 70 em Recife. Estamos falando da perna cabeluda. A história conta que uma perna humana esquerda, decepada na altura da coxa, cheia de pelos escuros, grossos e compridos, ganhou vida própria e começou a aterrorizar a capital pernambucana. Ela não tinha corpo. Era literalmente apenas uma perna que se locomovia dando saltos ágeis, violentos e assustadoramente rápidos pelas ruas escuras e mal iluminadas. O grande terror dessa criatura é o elemento surpresa. Ela costuma surgir do nada, geralmente escondida na copa de árvores frondosas ou saltando de bueiros no meio da calada da noite. Ela persegue pedestres desavisados, principalmente boêmios, estudantes e trabalhadores que voltavam tarde para casa. Quando alcançava a vítima, a perna desferia uma sequência de chutes violentíssimos, rasteiras e pisões no peito, deixando as pessoas gravemente feridas, ensanguentadas e sem fôlego no chão. Na época, os jornais de grande circulação local chegaram a publicar relatos diários de supostas vítimas internadas em hospitais, e o medo foi tão real que o comércio fechava mais cedo e muita gente se trancava em casa antes do pôr do sol. É uma mistura perfeita de bizarrice urbana com o puro suco do mistério nordestino. Comadre Fulozinha. Saindo da cidade e adentrando as zonas rurais e matas fechadas, encontramos a Comadre Fulozinha, uma das entidades mais respeitadas e temidas do interior. Ela é o espírito de uma jovem que se perdeu na floresta quando era criança e acabou falecendo ali sozinha. Com o tempo, a sua alma se fundiu com a própria mata, transformando-a em uma guardiã da flora e da fauna, mas com um temperamento extremamente instável e vingativo. Fisicamente, dizem que ela tem a aparência de uma menina muito bonita, mas com uma característica marcante. Seus cabelos são tão longos, pretos e densos que cobrem seu corpo inteiro, como se fosse uma veste natural. A Comadre Fulozinha adora pregar peças que irritam profundamente os moradores locais. Ela entra em estábulos e trança as crinas e rabos de cavalos de uma forma tão complexa e apertada que nenhum ser humano consegue desatar. O nó só se desfaz se ela quiser. Ela também faz caçadores e lenhadores se perderem na mata, alterando a percepção deles para que andem em círculos por horas até a exaustão. Se você for respeitoso com a natureza e deixar oferendas para ela no tronco das árvores, como mingau de aveia sem sal, fumo de rolo ou mel, ela se torna sua aliada e até ajuda a encontrar caminhos. Porém, se você invadir o território dela fazendo barulho, quebrando galhos ou maltratando os animais, o castigo é severo. Você começa a ouvir um assobio agudo, penetrante e ensurdecedor que parece vir de todas as direções ao mesmo tempo, desorientando seus sentidos. Logo em seguida, chicotadas invisíveis de cipó começam a cortar a sua pele. Muitos moradores do interior juram de pé junto que já ouviram esse assobio ecoando na calada da noite, vindos diretamente das florestas.
Tô ouvindo muito passo, pessoal. No meio do mato. Cabra cabriola. Subindo um degrau no nível de bizarrice, a cabra cabriola é uma criatura terrível que parece ter saído direto de um quadro de horror medieval. Ela é descrita como um monstro que mistura características humanas e caprinas de uma forma grotesca. Imagine uma cabra preta gigantesca que anda em duas patas como um ser humano, mas que possui dentes afiados como navalhas, garras longas e olhos que brilham em um tom vermelho vivo no escuro. Para piorar, ela é capaz de soltar golfadas de fogo e fumaça fétida pelas narinas e pela boca. A cabra cabriola ataca principalmente vilas isoladas e vilarejos durante a calada da noite. O que a torna extremamente perigosa é a sua inteligência maliciosa. Ela tem a habilidade bizarra de imitar com perfeição a voz de mães chamando seus filhos ou o choro desesperado de um bebê abandonado. Ela faz isto do lado de fora das casas para fazer com que os moradores, movidos pela curiosidade ou compaixão, abram as portas. Uma vez lá dentro, ela avança com uma fúria cega. Embora possa atacar qualquer um, sua preferência absoluta é por crianças travessas, desobedientes ou que choram muito. Os relatos antigos dizem que o som dos cascos dela batendo secamente no chão de terra batida do lado de fora das casas era o sinal definitivo para que as famílias apagassem todas as luzes e ficassem em silêncio absoluto, rezando em pensamento para que a abominação passasse direto. Papa-Figo. O Papa-Figo é uma das figuras mais sombrias, antigas e realistas de toda a região nordestina. O nome vem literalmente da junção de comer o fígado. Diferente de outras criaturas que são monstros mutantes, o Papa-Figo tem uma forma humana. Ele é descrito como um homem velho, de estatura mediana, mas com uma aparência totalmente cadavérica, com pele pálida, amarelada e doentia, muitas vezes com o corpo coberto de feridas abertas e purulentas. Segundo o mito, ele sofre de uma doença rara, terrível e sem cura, e a única forma que ele encontrou para aliviar suas dores agonizantes e prolongar a sua vida miserável é consumindo o fígado fresco de crianças puras. Ele costuma andar pelas feiras, praças e arredores de escolas carregando um grande saco de estopa nas costas. Ele se disfarça como um idoso indefeso e extremamente simpático, usando de artimanhas como oferecer doces caros, brinquedos reluzentes ou moedas de dinheiro para atrair as crianças para o longe dos olhos dos pais ou para dentro de becos sem saída. Uma vez que ele consegue capturar a vítima, ele a coloca no saco e a leva para um esconderijo isolado para cometer o ato cirúrgico e macabro. O que torna essa lenda uma das campeãs do medo nordestino é que ela mexe com um pavor muito real, tangível e humano, o perigo do desaparecimento de crianças e a existência de predadores reais disfarçados de pessoas comuns e bondosas. É o tipo de história que moldou o comportamento de gerações de crianças no Nordeste. Lobisomem de Alagoas. O mito do homem que se transforma em lobo existe no mundo inteiro, mas no Nordeste, e especialmente nas histórias profundas do interior de Alagoas, ele ganha contornos muito mais realistas, viscerais e violentos. A crença local diz que o sétimo filho homem de uma sucessão de irmãs mulheres está fadado a carregar essa terrível maldição sanguínea. Ao completar a maioridade, na primeira noite de sexta-feira de lua cheia, esse homem é tomado por uma agonia febril incontrolável. Ele é impelido a ir até uma encruzilhada deserta, onde se despesca de suas roupas, se espoja na lama ou no esterco e sofre uma transformação dolorosa. Mas esqueça aquele monstro forte, musculoso e imponente que a gente vê nos cinemas de Hollywood. O lobisomem de Alagoas é muito mais perturbador. Ele se transforma em uma criatura magra, esguia, quase esquelética, com uma coluna curvada, longas garras sujas, orelhas caídas como a de um vira-lata doente e uma pelagem escassa, cheia de falhas e sarna. Ele exala um cheiro insuportável de enxofre, carniça e podridão. Essa criatura corre pelas ruas desasfaltadas e becos escuros das cidades do interior, uivando não de imponência, mas de pura dor e fome insaciável.
ele ataca violentamente animais de criação, rasgando o pescoço de bodes e galinhas para beber o sangue quente, e persegue qualquer pessoa que cruzar o seu caminho. O medo dessa criatura é tão enraizado na cultura alagoana que em muitas madrugadas de lua cheia no interior, o silêncio nas cidades é absoluto. Ninguém se atreve a olhar pelas frestas das janelas de madeira quando os cachorros da rua começam a latir e uivar de forma desesperada, porque sabem que talvez a assombração esteja passando. Ah, doido. Mas para você, qual dessas lendas foi a mais perturbadora na sua opinião? Comenta aqui embaixo, porque eu quero saber. E caso você tenha chegado até aqui, é porque você gostou do vídeo. Então já deixe seu like e se inscreva no canal para mais conteúdos como esse. Muito obrigado por assistir até aqui, e seu apoio faz total diferença.